maneira todos os nossos antepassados, ou de que forma esse sistema em que nós estamos envolvidos, que é a nossa família, interfere positivamente ou não nas nossas relações. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bem, o trabalho que eu vou conversar, na verdade, eu quero falar com vocês que eu vou apresentar em blocos, e a partir do momento que encerrar um bloco, aí a gente vai para as perguntas, vai ser uma palestra interativa, um diálogo. Então, os que estão aqui no Face, e os que estão no Insta, então vão ter perguntas. Eu estou com uma folhinha aqui para ir aos poucos respondendo dentro das possibilidades. Mas tudo que vocês queiram saber sobre relacionamento afetivo, mesmo tendo elencado alguns temas, porque é um tema muito grande. Nós ficaríamos aqui semanas falando, né? Mas aqui eu vou colocar o que eu elegi como sendo o mais importante. Então, para a visão sistêmica, tudo que nós compreendemos ou entendemos, ela faz parte de um todo que está interligado, né? Então, a primeira coisa é entender que nós não somos sozinhos. Nós viemos de uma família. Viemos de um pai, de uma mãe, viemos de um sistema. E esse sistema tem características próprias, tem valores, tem crenças. Tudo isso faz parte do que nós somos hoje, né? Então, a primeira coisa é entender que as constelações familiares e todo o trabalho sistêmico, ele leva em conta que todos do sistema visam, de certa forma, um objetivo comum, que é a harmonia, que é o fluxo. E quando isso não acontece, é o que Bert Helling, que é o terapeuta que sistematizou. Boa noite, garotas. Sentem, entrem. A terapia, ele deixou claro que todos nós podemos estar a serviço para que esse equilíbrio e essa harmonia aconteça, né? Então, a primeira coisa que nós vamos questionar aqui, dentro das relações afetivas, é o que pode, de certa forma, auxiliar para que esse relacionamento entre dois sistemas que se unem para formar um terceiro, né? Vamos imaginar um círculo de interseção. Eu tenho o meu sistema, eu tenho minhas crenças, eu tenho os meus valores, eu tenho tudo que eu sou, que os meus antepassados, com todas as bênçãos, com todos os desafios, né? Com tudo que é de bom e de desafiante, eu me uno. Olá, sentem, tudo bom, Josi? Sejam bem-vindos. E aí, me uno a um outro sistema, né? De que maneira isso pode, de certa forma, dar certo, né? E o primeiro item que a gente vai trabalhar aqui, para que as relações possam realmente acontecer de forma harmônica, né? Como se nós tivéssemos dois planetas interagindo. Pensem aí em Júpiter, pensem em Marte, pensem em Vênus com Marte, pensem em dois planetas interagindo para a partir dali ter uma nova conexão, né? Primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que não existe relação harmônica, fluida, positiva, quando nós não respeitamos o sistema do outro. Quando nós não entendemos que aquele sistema de valores, tudo que a pessoa traz, a sua família, os desafios, os possíveis lutos, as vitórias, tudo isso precisa ser acolhido e respeitado, para que a partir daí eu possa introduzir tudo que é bom e positivo na minha vida para formar o meu novo sistema e acolher tudo que foi do jeito que foi, né? E nós temos assim uma tendência muito grande quando a gente se apaixona, né? E todo mundo aqui já com certeza já se apaixonou. Nós temos a tendência muito grande em começar a avaliar ou analisar, de certa forma, o sistema do outro, né? O nosso parceiro, o que poderia ser feito, o que poderia ser bom, o que poderia ser melhor, de que forma poderia ser alterado ou mudado. E outra coisa mais grave ainda, quando nós começamos a olhar para o sistema do nosso parceiro ou da nossa parceira
como algo, algo que ameaça a nossa relação, né? Então, olhar para a sogra e ter uma dificuldade, olhar para o sogro ou a sogra, olhar para a nora ou para o genro e dizer, bem, eu não aceito, eu não quero, só se fosse do jeito que eu gostaria que fosse. Então, esse é também das causas que traz emaranhamento, né? E isso pode estar também, não só sendo criado agora, no tempo presente, como também pode ser algo que vem de antepassados, né? Pode ser que, ao longo das gerações, possam ter acontecido uma série de conflitos entre as relações que, de certa forma, até que isso seja ressignificado, liberado, vai estar a serviço para que seja, né, continue acontecendo para que isso seja liberado. E todos os relacionamentos, nós temos 3 necessidades que estão relacionadas com as leis que Bert Helling traz, né? A necessidade de pertencer, a necessidade da ordem, né? A ordem é uma necessidade universal, né? Sem ordem não há crescimento. As nossas células seguem uma ordem, os nossos planetas seguem uma ordem. Nós temos uma ordem que faz com que a vida seja preservada. E isso também nos relacionamentos, né? E a outra seria o equilíbrio entre dar e receber, que é um item que eu coloquei aqui como sendo um dos principais que nós vamos conversar, porque essa lei, ou esse tópico, ele traz uma série de questões ou diálogos que a gente poderia levar muito tempo aqui, né, pensando de que maneira explicitar esse equilíbrio, como é que isso acontece. Então, assim, primeiro, a interdependência entre a relação afetiva e esse lugar, esse equilíbrio entre dar e receber é incontestável. Não existe uma relação fluídica, como eu disse aqui, em que um se sente em débito com o outro, em que um dê mais do que o outro, em que um receba menos do que o outro, né? Mas quando eu falo isso, vocês podem pensar em, será que eu tenho que ter o mesmo salário que meu companheiro? Será que eu tenho que ter o mesmo peso, né? Vamos brincar aqui um pouquinho, a mesma altura? Será que eu tenho que me comportar igual? Não, não é isso. É simplesmente o companheiro ou a companheira, o par da relação, se sentir confortável com o que é, do jeito que é, né? Então, assim, às vezes, quando a gente traz essa individualidade, quando a gente traz esses padrões, quando a gente traz tudo isso que é dos nossos pais, no nosso sistema eu posso ter vivido uma relação em que as mulheres, ao longo das gerações, se comportaram com uma força muito grande. E os homens se sentiram um pouco, né, de certa forma, anulados, como se eles não pudessem expressar ou ter o espaço, né, que tem uma relação com o lugar que ele poderia ocupar. Então, às vezes, a gente pode estar seguindo um padrão que vem, né, de uma família, seja da minha avó, dos meus bisavós, ou do sistema da minha mãe, em que eu assumo todo o poder e o outro é nulo, né? Então, aí também causa um desequilíbrio muito grande, né, nesse tópico entre dar e receber. Ai, gente, eu tô tão nervosa que eu tô falando um bocado de coisa assim, mas é porque é muita coisa, né? Então, assim, quando a gente equilibra essa questão entre dar e receber, tudo isso, é como se nós aceitássemos o nosso lugar na relação, né? E quando Bert trata das relações afetivas, ele traz o homem e a mulher, não por desconsiderar qualquer outra forma de amor, não por isso, mas porque a vida só acontece através desse encontro, né? Nós precisamos de um gameta masculino e um gameta feminino para que
se perpetue a espécie. E o equilíbrio, ele perpassa pelo lugar que a gente ocupa, né? Então vamos imaginar que quando eu me comporto, nós também temos uma mania de querer salvar os parceiros, né? Quando eu me comporto, quando eu saio do lugar de companheira, de mulher, para, de certa forma, assumir um lugar maior, aquela que sana todas as dificuldades emocionais, ou sana tudo que precisa do companheiro, eu vou ter uma relação, ao invés de ser uma relação nivelada, né, em que os dois assumem lugares de adultos, eu vou ter uma relação em que um é maior e o outro é menor, né? E nesse trabalho de Bert, a única relação que pode existir, um dar mais e o outro receber menos, é a relação entre pais e filhos. Então, quando eu saio do meu lugar de companheira, de mulher, e assumo o lugar de mãe do meu companheiro, a minha relação muitas vezes está fadada ao fracasso, né? Essa relação ela pode sofrer traição, ela pode sofrer distanciamento, danos, porque é como se eu deixasse de ocupar um lugar que quando a gente se une ou quando a gente deseja, né, quando a gente se propõe a se relacionar, é o lugar que a gente se propõe a assumir, de mulher, e não de mãe, e não de pai, e não de filha, e não de filho. Né? Então, assim, primeiro, esse equilíbrio entre dar e receber, isso é muito importante. Outra coisa que eu anotei aqui é que todos os traumas da nossa criança interna, todos os sentimentos de abandono, rejeição, tudo que aconteceu conosco quando nós éramos crianças, estão ainda no nosso sistema até que possa ser acolhido e possa ser liberado para que haja uma permissão para viver um amor adulto. As dores da criança muitas vezes fazem com que a gente se relacione com o outro em busca do que faltou, em busca desse pai, em busca dessa mãe, em busca desse amor, em busca desse carinho, em busca dessa atenção, em busca de algo que precisou ser preenchido e que não foi, né? Então, isso aí, o primeiro tópico, assim, eu considero, no relacionamento afetivo entre um par, é que nós precisamos buscar o equilíbrio entre dar e receber, né? E isso acontece, o que acontece quando nós somos jovens? Nós deixamos os nossos pais, né? Perpassamos pela figura da mãe, depois vamos para a figura do pai, né? Ou saímos da figura do pai, vamos para a figura, geralmente o menino sai da mãe, perpassa pela figura do pai, ou de uma figura masculina que traga, né, um pouco desse lugar, e a menina do pai para a mãe, ou uma figura também que traga uma avó, uma irmã mais velha, uma tia, esse lugar que a gente pertence, né? E a partir daí, a gente vai deixando e vai adentrando um relacionamento com o outro. A nossa parte, ela cresce para que a gente possa deixar de ser a criança que esperava o tempo inteiro receber, para equilibrar entre dar o amor e receber o amor de casal, de relacionamento, né? E uma das coisas que eu coloquei aqui também, que eu acho interessante falar, é que às vezes nós casamos e ainda continuamos agindo como uma criança. E uma criança não tem condições de assumir um relacionamento. Às vezes, o adulto se torna adulto, se une ao outro, mas está o tempo inteiro agindo como se fosse uma criança, né? Hoje eu me encontrei com uma moça, não vou falar aqui porque senão não sei como é que seria, se ela está aqui ou não, vou contar um pouquinho a história dela, mas ela disse assim, eu falamos pouco sobre relacionamento, sobre o que eu ia falar, né? E ela disse assim, Ana, minha avó tem 80 anos e ela
ela não foi feliz no amor, assim como minha mãe, e eu também vejo que eu também acabei seguindo o mesmo caminho. Minha mãe se separou do meu pai quando eu tinha 6 anos, eu acabei me separando também, né, do meu esposo, e a minha avó, ela nunca se separou do meu avô, mas até hoje tem os dias que tem as danças, né, o dia que tem as danças de salão e as coisas que ele participa, e ele se comporta como se fosse sozinho. E eu perguntei assim, mas por que ele não leva ela? Aí ela disse assim, porque é como se não incluísse, é como se ela não existisse. Então isso é um grande emaranhamento nas relações. A primeira coisa que a gente precisa, quando a gente quer se unir ao outro, é se colocar disponível para viver essa relação com o outro. Não adianta, não importa o que tenha acontecido, se foi uma gravidez desejada, não importa. Né? O que sustenta uma relação não é a condição do outro, porque vai ser pai, ou porque tem uma condição financeira, ou porque vai me dar segurança. Não é isso. É o vínculo de querer viver uma relação a dois, com tudo que ela traz, com as coisas boas, com as coisas ruins, com a paixão que se desvanece, né? As coisas, a intensidade que vai diminuindo ao longo do tempo pelo nascimento dos filhos, a transformação das etapas que passam as relações, porque isso é natural. Isso é natural. Né? Mas quando você não deixa esse lugar que já foi um dia, sem olhar para trás, né? Mesmo trazendo tudo que veio, considerando e acolhendo todos esses ancestrais, para começar uma nova vida, é como se você tivesse não tivesse se despedido da juventude. E a gente vê muito isso. Muitos casais que se comportam, né, como se fossem adolescentes, né, como se estivessem ligados a... Deixa eu ver o que tem aqui. Ligados à infância, né? Bem, e o que acontece quando nós recebemos muito ou quando nós damos muito? Qual a tendência? A gente se afasta. Porque é como se nós não tivéssemos um valor, como se nós não tivéssemos nada para dar, como se não pertencêssemos àquela relação, né? Que é o que acontece. Às vezes, um pai, que é o que acontece hoje quando eu conversei com ela, é como se ela não pudesse participar do mundo, né, social dele. É como se tivesse uma exclusão. E dessa forma ela se sente, de certa maneira, em dívida. Porque eu não posso dar, sou dona de casa, faço tudo que claro que isso também é um pertencimento, né? A gente não pode desconsiderar isso jamais, mas eu faço tudo que eu tenho que fazer dentro do meu universo de mãe, de cuidadora, de esposa, e eu não recebo, né, de certa forma, o pertencimento nessa relação, nesse vínculo. Então, isso aí dá um déficit muito grande. Então, a relação acaba, porque eu não sou igual, eu não sou validada. Né? E como é que eu resolvo isso? De que forma eu posso resolver? Desde quando eu passo a dar o equivalente que é satisfatório para o meu par. E eu recebo o equivalente que é satisfatório do meu par. Dessa forma, eu equilibro a relação. Né? E isso traz uma leveza, são dois adultos se relacionando como adultos. Né? Ai, tem aqui alguma coisa para participar do evento, eu não sei como é que é isso aqui, Yuri. Soraya e algumas pessoas aqui. Tudo certo aqui, né? Outra coisa que causa um desequilíbrio muito grande, gente, nas relações é a codependência, é a dependência afetiva. Né? Isso tem a ver com a criança ferida, com o que faltou. Então é como se assim, eu não vivo sem aquela pessoa, eu não posso ser feliz sem aquela pessoa. Se a pessoa não existir, eu morro. É como se a gente anulasse essa interdependência que existe, que eu falei, né? Que
um círculo, outro círculo, e a gente une e a gente tem uma interseção. Quando a gente desconsidera isso, é como se acabasse, trouxesse um desequilíbrio muito forte, né? Cada um precisa ocupar o seu lugar nesse sistema. Olá, Aninha! Sejam bem-vindas! Gente, perguntas, o que é que vocês têm para interagir comigo? Daqui a pouco eu falar um pouquinho sobre ciúmes, falar um pouquinho sobre infidelidade, falar um pouquinho sobre a sexualidade. O que é que vocês têm para perguntar? Fala, Vitinho. Eu conheço bastante um pouco o tema, né? Porque eu li o livro do Beth, Sim. Amor de Esther. E o que está me vindo muito na mente agora é essa questão do casal não querer soltar da juventude, né? É como se eles não quisessem se desconectar com a leveza da juventude, a liberdade da juventude, né? Porque Sim. depois de muito tempo, né, o casal, como você falou, passa por etapas passa por etapas de transformações ao longo do tempo no casal. Aí, por exemplo, o homem no casal não quer, não sei, ele talvez comete uma traição, ou ele, por exemplo, né? Isso é porque ele não quer, ele tá bem... A traição, ela está muito vinculada a não ocupar o lugar de homem ou de mulher, né? E aí a gente pode entrar já, antes de falar aqui de traição, de ciúmes, não querer ter filha normal, Ana, sim. Um pouco sobre quando fala em pertencimento, que você utiliza muito nas constelações, ok. Então, assim, se sentir pertencente, vou falar um pouquinho de pertencimento daqui a pouco, eu falo sobre essa coisa de não querer ter filho, de ciúmes, e fala um pouquinho disso que você trouxe, Vitor, da infidelidade. O pertencimento, ele acontece quando nós nos sentimos parte desse sistema do qual nosso sistema de origem e depois o nosso sistema como casal, né? Então, muitas vezes, por que é que algumas relações começam de um jeito e chega em um momento elas começam a irem para a terem conflitos? Porque antes o par se sentia pertencente à relação. E chega um momento que parece que cada um vai para um lado. São duas pessoas com atitudes, com pensamentos, com metas, com objetivos, com tudo diferentes, vivendo no mesmo local. Então, às vezes, existe um distanciamento. E aí a pessoa não se sente mais pertencente àquela relação. No caso da nossa família de origem, nós viemos de um núcleo, de uma família do paterno, a família do materno, né? E esse encontro, ele vem acontecendo, né, infinitamente. É como o Bert fala assim, a fonte não precisa perguntar pelo caminho. A nossa alma sabe o que precisa ser compensado. A gente sabe que faz parte de um todo, mas a gente está aqui de forma individualizada, participando desse todo. Quando existe uma exclusão, quando existe algo que foi mantido em segredo, algo que não foi visto, que não foi acolhido, causa a sensação de que não pertence ao sistema. Isso pode ser conosco ou pode ser com qualquer ato, algo que possa ter acontecido com os nossos ancestrais. E que qualquer um desse sistema estar a serviço para compensar esse equilíbrio, essa harmonia, né? Então vamos imaginar, vou dar um exemplo, que isso aconteceu há pouco tempo, uma constelação em que a mãe traiu o pai e ficou em segredo e teve um filho, desse caso extraconjugal, né? E isso se tornou algo que foi muito... Ela escondeu isso. Naturalmente, eles se separaram, já havia o distanciamento. Essa mulher não casou com
o pai, né, da criança gerada casou com outra pessoa depois da separação. Mas essa criança, ela se sentia sempre, é como se ela se sentisse um ninho, um pássaro fora do ninho, um peixe fora d'água. É como se ela não se sentisse pertencente a algo. Primeiro porque o vínculo com a mãe, ficou claro isso na constelação, já era muito distante. É como se não tivesse um reconhecimento, um olhar direcionado para essa figura. Na constelação isso já ficou claro. E essa foi a queixa, né, que essa pessoa trouxe. Eu não consigo ter uma tranquilidade, né, uma paz, uma tranquilidade quando eu me relaciono com a minha mãe. Essa foi a questão, né, que trouxe. Então ali foi o pai, a mãe, essa pessoa e as dificuldades que foram. Eu deixei que os três ali demonstrassem esse. E aí a mãe o tempo inteiro dizia, a pessoa que representava a mãe dizia o tempo inteiro, tem algo que eu não preciso dizer, mas falta uma pessoa aqui. E essa pessoa tem uma ligação com esse representante. Então fica claro as dinâmicas da constelação. A constelação ela acaba mostrando o que de certa forma está causando um emaranhamento ou está causando uma dificuldade para que aquilo ali seja visto, acolhido, colocado no lugar, né? Ressignificado para a partir dali. Assim como a pessoa que está constelando assiste e tem uma clareza, solta aquele sentimento, assim também é no campo de todo o sistema, né? Bert sempre diz assim nos livros dele que às vezes ele diz assim, eu não sei, eu só sei que muitas vezes são o que são fenômenos, muitas vezes é o que é. A gente não precisa denominar ou justificar tudo, apenas acolher o que aparece ali. Então, quando a gente não se sente pertencente, né, isso traz muita ligação de quem eu sou, muita dificuldade, quem eu sou, qual é o meu lugar, qual é o meu propósito, né, de que forma eu posso brilhar, de que maneira eu consigo sustentar a minha vida no material, de que forma eu recebo os vínculos na minha vida, porque pertencer é o que todos procuram, né? A criança, quando ela está na fase, desde o nascimento até a fase adulta, né? A nossa criança interna, ela só deseja duas coisas: se sentir acolhida, vista, né? No sentido de ter um significado para aquele pai, para aquela mãe, e se sentir pertencente ao sistema. É só isso que a criança... O amor, ele está imbuído em tudo isso aí, né? Porque às vezes o sentimento de que eu posso dar tudo para o meu filho materialmente, mas eu não tenho um vínculo, eu não desenvolvo um olhar para as suas necessidades de criança, pode ser que aquele pai, aquela mãe ache que está fazendo, né? E para eles, e com certeza é o melhor que foi. Mas para a criança que recebeu, talvez ela só queria se sentir pertencente, só queria se sentir amada. E aí ela vai crescendo, e ela traz isso para as relações adultas. Ela traz isso para a vida, para o trabalho, para a vida. Então, assim, uma das coisas que a gente fala muito nas constelações é que é muito importante constelar as nossas crianças internas, constelar as nossas famílias de origem, olhar para as nossas dificuldades quando nós éramos criança, olhar para o que nos faltou, para que a gente não imponha ao companheiro a necessidade de resolver algo que só os nossos pais podem. Marcelo falou também aqui do ciúme. A questão do quando uma relação se desenvolve a partir do que tem que ser, de como você tem que se comportar, do que é importante para mim, de que forma eu me sinto seguro. É como se você estivesse anulando o que a pessoa é. Vamos imaginar que eu sou extremamente comunicativa, sou afetiva, converso com todo mundo, e aí
eu me relaciono com uma pessoa extremamente ciumenta, insegura, e ela quer que eu mude todo o meu comportamento, toda a minha postura, a minha forma de ser, por uma insegurança do outro. Então, o ciúme, ele acaba anulando. O que é que acontece? Causa um desequilíbrio na lei de dar e receber. Porque aquela pessoa que cobra, né, determinados comportamentos, que é ciumento, ele acaba forçando, ou ela acaba forçando, que o outro também reaja da mesma forma. E aí começa, né, se você pode fazer isso, se você não pode fazer isso, por que é que eu posso? Se você pode... E aí começa uma cobrança. Então, o ciúmes, ele acaba, de certa forma, minando a relação, porque ele elimina a confiança de que aquela pessoa está comigo ali, simplesmente porque ela é quem ela é e porque o amor e o vínculo nos unem. O desejo de começar a se relacionar. Isso também tem a ver, Marcele, que você estava perguntando, me vem também uma questão muito interessante. Às vezes, as pessoas passam por relações traumáticas também, né? Relações de abuso, relações em que foram traídos, relações em que não foram respeitados pelo que se era. Então, e traz isso das outras relações, né? E aí, como aconteceu, é como se a pessoa, de certa forma, acabasse esperando que fosse repetir ou que fosse acontecer novamente com a relação atual. Então, às vezes, para preservar a relação, a pessoa acaba achando que pode colocar outra numa caixinha, que pode, né, cuidar ou que pode proteger do mundo, das pessoas e de tudo, e aí acaba desenvolvendo, né, de certa forma, esse ciúmes, né? E uma coisa também que me vem muito assim, é que quando a gente, de certa forma, porque essa necessidade de proteger o outro também vem é como se existisse uma falta de confiança em quem você é, ou que você pode, de certa forma, expressar e viver na relação. Então, é mais fácil proteger o outro do que deixar que o outro sozinho mostre que está porque deseja, né, porque quer estar. E a infidelidade, ficou tranquila, Marcele? O que mais, gente? Perguntem. E sobre a infidelidade, quando acontece a infidelidade, Vitinho, a gente sai do nosso lugar de adulto, né? Nós saímos do nosso lugar de homem, de mulher, né? De par, de companheiro. Nós saímos daquele lugar e vamos para um lugar menor, ou de filho, ou de marido, e o outro acaba desenvolvendo interesse por uma outra mulher, por um outro homem. Porque, gente, quando a gente fala de relacionamento afetivo, a gente não pode esquecer que a relação afetiva, ela é consumada através, né, do ato sexual, através da sexualidade, através da entrega, através da confiança de que você pode viver com o outro uma intimidade. É verdade ou não é? Né? Então, assim, quando... Não quer dizer que a traição aconteça só porque existe algo mais interessante. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que, às vezes, ou por dificuldades emocionais, crenças, ou por traumas, seja o que for, nós deixamos de lado a nossa relação íntima com o nosso parceiro, e é como se a relação estivesse faltando uma intimidade que nos coloca nesse lugar de homem e mulher. Nesse lugar de... E quando eu falo isso, não é só da sexualidade, é do carinho, é da atenção, né? É do companheirismo. Então, às vezes, a pessoa se anula no casamento, né? Diz, não, eu estou por uma série de motivos, mas não existe mais uma intimidade, não existe mais um contato, não existe mais um carinho, não existe mais nada. Somos casados, mas ao mesmo tempo
Não são. Por quê? Porque estão distanciados na cumplicidade, na intimidade. Isso não quer dizer que seja a intensidade do sexo, não quer dizer que seja a quantidade do sexo, não quer dizer que seja o ato sexual em si, mas a necessidade de saber que aquele ali, ele compartilha de todos os elementos que uma relação afetiva, né, pede, né, solicita para que... Porque senão, às vezes, você está casado com um primo mais velho, um irmão, está casado com um pai, está casado com a mãe, né? Acabou a intimidade, acabou o respeito, acabou o desejo, acabou... Né? E quando o amor acaba? Né? O que é que a gente faz nas constelações quando o amor acaba? A gente precisa acolher tudo que foi vivido, respeitar, honrar tudo que foi vivido, né? Eu fui feliz com você, foi bom até aqui. Eu acolho tudo isso, mas eu posso te liberar e me libero. E assim, né, essa relação terá muito mais, como é que eu digo assim, cortes para que novas relações sejam vividas, do que ficar, de certa forma, ligado, né, pela mágoa. E isso atrapalha muito também as relações com os filhos, né? Às vezes os filhos, que tem a ver também com esse equilíbrio entre dar e receber. Os filhos tomam partido, né, com o dos pais. Então, assim, vamos imaginar que meu pai se comporte de uma forma que traga um sofrimento ou algo para... Obrigada, Carolina. Algo difícil para minha mãe, né? Por lealdade à minha mãe, eu posso começar a me comportar de forma distante do meu pai. Ou posso estar trazendo uma série de comportamentos para que isso seja visto. Então, para os filhos, assim como para o casal, quando existe harmonia, os filhos estão bem. Quando não existe harmonia, se existe a separação, ou se cada um vai para um lado, que isso seja respeitando tudo que foi até o momento que foi. E a gente vê muito casal separa, aí diz, não, com seu pai é isso, seu pai é aquilo. Sua mãe não vale nada, seu pai não presta. Ou então, você é igualzinho ao seu pai, não vale nada. Ou olha como puxou, ou olha, né? Essa coisa de estar desqualificando, desvalidando o outro, né? Sem lembrar que eles se encontraram um momento, se apaixonaram, vivenciaram, tiveram filhos, tiveram um relacionamento, teve uma série de coisas que aconteceram ali, né? E aí quando acontece, porque toda separação, gente, gera sofrimento. Para quem fica, para quem parte, né? Para quem tá, para quem não tá, não importa. Todo divórcio, toda separação, todo luto, toda perda, ela gera um sofrimento. Mas a forma como é ressignificado isso, quando a gente dar um lugar para o que foi, apesar do que aconteceu, e solta, então as novas relações elas podem acontecer de forma tranquila, né? E Bert usa muito o primeiro relacionamento, o segundo relacionamento, o terceiro relacionamento. É como se não existisse um ex. Porque todos os relacionamentos até hoje fazem parte também da nossa vida. É como se nós fôssemos a soma de tudo que aconteceu. Então, honrar o primeiro relacionamento para que eu possa ter um excelente relacionamento com o segundo companheiro. Acolher o que aconteceu. E quando há filhos, o vínculo é eterno. Mas não quer dizer que precise ser um vínculo sofrido, um vínculo traumatizante. Pode ser um vínculo de harmonia, porque ninguém vai separar e mandar sacrificar o filho. Não, agora que a gente não vive mais, ou então anular, né, o filho, como se ele não existisse. Pergunta, que coisa boa! Por favor, pergunta. Uhum. Certo. Aí tem uma pergunta que eu vou te fazer. E eu vou responder isso aí também. Que é o seguinte.
dentro do teu sistema familiar, o que é que faz você atrair uma pessoa ciumenta? Né? Ou seja, dentro, o que é que faz... Porque o que é que são as relações? As relações são grandes experimentos. Né? São assim, é o que faz com que a gente possa transpor, que a gente possa crescer. Então, se eu atraio, de certa forma, uma relação, um relacionamento ciumento, abusivo, seja o que for, eu preciso olhar para a necessidade da minha criança interna. Porque não é à toa. Essa pessoa tem que olhar para a criança, né, dele, olhar e ressignificar e ver o que é que faltou, de que maneira pode soltar e confiar. E você olhar para a sua criança, o que faz com que você possa ter uma parte que pode se sentir amada só se for daquele jeito. Ou, de certa forma, um medo de ser abandonada. Né? Às vezes a gente vive tudo que tem que viver com a pessoa porque a dor do abandono ou da rejeição é tão grande, a ferida é tão grande da infância que a gente acaba cedendo. Né? Mas o natural é que a gente vá buscar assim, bem, o que é que eu preciso, de certa forma, o que é que minha alma precisa aprender com a relação assim. Né? Até quando eu suporto? Né? Porque existe também isso é muito comum das mulheres, a gente acha que vai salvar o companheiro. A gente acha que o nosso companheiro, no momento em que está conosco, ele pode mudar, né? Como a varinha de condão. Então, às vezes, a pessoa começa a se relacionar com alguém que já traz, desde a adolescência, uma série de comportamentos, mas a necessidade é tão grande de salvar o outro, ou de cuidar, e isso aí causa o desequilíbrio, porque sai do lugar de iguais e passa a ser um maior que o outro, né, que acaba acolhendo e achando que ali em algum momento, isso acontece muito nas relações, que não é o seu caso, mas nas relações abusivas, as mulheres sempre acham que vai acontecer uma solução, sempre acham que a pessoa, o companheiro vai parar, ou a companheira, né, de se comportar daquela forma. Quanto mais amor eu dou, quanto menos eu contrario, mais eu curo. E isso não acontece. Isso não é verdade. Deixa eu ver o que é mais aqui. Ficou claro? Então, às vezes, tem no seu sistema algo que foi amores, falta de algo na infância, mas como aqui receberam demais. Vitor, vou lá responder sua pergunta, é verdade. É verdade. É isso aí. Tem uma pergunta aqui, né? Se fala muito de algo que se falta na infância, mas e para aqueles que receberam demais, né? Qual o caminho natural, Vitor? É você... Tem 50 minutos e o quê? Ah, tá. Aí depois eu volto, é? Ah, tá. Aí, ok. Então, Vitor, deixa eu só falar um pouquinho sobre isso. Os que recebem demais e que são mimados, quando eles se predispõem a se relacionar com outro, eles precisam deixar esse lugar de filhinho de papai. Filhinha de mamãe, filhinha da mamãe, e assumir, né, a relação adulta. Ou seja, eu tenho que deixar os meus pais, mesmo estando com eles, no coração, na vida, no cotidiano, para viver de forma adulta com outro. Quando isso não acontece, você tem relacionamentos em que a esposa ou o companheiro se comportam como criança, birrenta, se joga no chão, chora, faz chantagem, diz assim, se não fizer isso, vou embora, né? Então, a gente precisa, né? E aí eu sugiro constelação, terapia, para que a pessoa possa, de certa forma, entender que aquela nova relação exige
um comportamento adulto, né? Quando a gente deixa a casa dos nossos pais para, quando eu digo assim, né, viver uma relação, pressupõe que a gente permite esse crescimento. É um transpor, né? E é por isso que vem as responsabilidades, vem os filhos, vem as metas juntos, vem os objetivos juntos. Quando a criança ela não se relaciona com o adulto, as crianças não casam. E é por isso que muitos casamentos entram em conflito, porque tem um adulto se envolvendo com a criança. Isso aí acaba desequilibrando essa lei, né, entre dar e receber. Não sei se ficou claro, Vitor, mas é isso. Xará, teu xará. Sim. Uhum. Exatamente, exatamente. Acontece muito isso, nas relações, buscar o pai, buscar a mãe, né? Ou então dizer assim, Ave Maria, minha mãe é autoritária demais, e eu não quero ter uma mulher assim. Quando vê, já tem uma companheira igualzinha à mãe, né? Ou igualzinho ao pai. A história também pode se repetir? Pode. Já aconteceu com meu pai, com a minha mãe, e eu também, quando tiver minha relação, vou fazer tudo igual, mesmo dizendo que não, né? Sim, sim. Isso pode acontecer. Pode. Mas aí se eu tenho meu companheiro, ele é todo assim, como é que eu vou constelar a criatura? Não, mas você pode. Eu não posso constelar, né? Você eu posso constelar filhos, né? É assim, a nossa relação afetiva, ela pode ser constelada. Porque é seu novo núcleo, pode ser constelado, né? Você tem filhos, é uma nova família. Porque nós temos 3 sistemas, né? O meu, o do meu companheiro e o que se forma. Então você pode constelar o que se forma. Muitas coisas estão na família de origem, então é bom resolver o que está na família de origem para que a gente possa, né, estar livre para viver o amor, a relação afetiva. Eu posso constelar a minha. Sua relação pode. Então pode constelar a sua. Quando Bert fala bem assim, Bert diz assim que o segredo da felicidade é lembrar que a felicidade tem uma memória muito curta, né? Então, quando acontece algo e que a gente permite, ou que a gente escolhe continuar a relação, a gente precisa deixar o que aconteceu no passado, né? Isso é importante. Então, não adianta ficar remoendo, né? Então, se houve uma traição e se escolheu continuar a relação, né, de uma nova forma, um novo patamar, se esquece o que aconteceu e se dá oportunidade para que se continue a relação. Isso em relação a tudo. Há uma dificuldade, algo que aconteceu, uma mágoa, uma discussão, qualquer coisa. Então, se permite continuar, se conversa, né, existe o diálogo e se permite que esqueça isso e deixe lá atrás. Não adianta estar todo dia falando, mas tal dia você fez aquilo. Ah, mas tal dia você fez aquilo. Ah, mas naquele dia você fez aquilo. Ah, mas você fez aquilo. Então, isso acaba, de certa forma, causando a criança e a adulto precisa. Uhum. E aí isso vai repetir. Sim. Sei lá, acho que minhas avós, meninas que casavam com 15 anos. Sim, sim. Então era uma criança também. Uhum. E com certeza todas as dificuldades aconteceram, né? Mas assim, nada é por acaso. Então, nós consideramos o sistema como equilibrador. Algo que aconteceu, mesmo que hoje seja um absurdo casar aos 16, aos 17, aos 15, naquele momento, tudo aquilo com certeza fez sentido para aquele sistema, né? E o que a Flávia acabou de falar assim, eu posso estar repetindo? Sim. Tem uma história bem interessante que
marido chega para a esposa e diz assim, ai, por que que você corta o peru todinho para colocar na assadeira no Natal e coloca no forno? Por que que você não faz igual aquele peru, né, do que sai na televisão? Aqueles perus lá que tá tudo lindo, inteiro. Aí ela diz assim, eu não sei, a minha mãe cortava o peru. Aí ele vai e pergunta à sogra, né? Sogra, por que que você corta o peru todo para colocar? Porque esse peru não vai inteiro pro forno. E a sogra diz, eu não sei, mas a minha mãe cortava. E aí ele vai, né, para a avó da esposa e pergunta. A virgem velhinha, já assim, né, idosa, e diz assim, ai, voinha, por que que cortava o peru? Porque o meu forno era pequenininho, não cabia um peru inteiro, né? Então a gente acaba o tempo inteiro cortando. É natural que a gente repita, né, Flavinha, do jeito que você falou, as mesmas coisas, como os nossos pais, assim como na música. Sem perceber. E sem perceber, porque existe uma força nesse campo morfogenético que faz com que esse equilíbrio pertença. Se na história da minha família muitos não foram felizes ou muitos perderam os companheiros de determinada forma, quem sou eu para fugir à regra? A necessidade de pertencer é tão grande, a lealdade é tão grande, que de forma inconsciente nós acabamos trazendo também para a nossa vida o que foi com os nossos ancestrais. Quando isso nos prejudica, aí é que nós temos a possibilidade de olhar, acolher, ver o que não é nosso, né, e soltar. Isso tudo acontece, gente, a partir do sentimento. As constelações, elas não são mecânicas, elas não são arrumações. A gente simplesmente sente, né? Sente que isso deixou de incomodar. Esse comportamento, esse sentimento deixou de fazer parte, deixou de trazer sofrimento para mim. E aí a gente cura o sistema. Não é que você vai sair, Ana Cláudia, como é que pode? Eu sofri um abuso do meu pai quando eu era pequena, aconteceu isso e aquilo, e eu tenho que chegar para o meu pai e encher de beijo ou dizer que eu amo. Não, não é isso. Independente do que tenha acontecido, mesmo que tenha sido doloroso, mesmo que tenha sido sofrido, olhar para isso e soltar a dor que traz no seu presente é que faz com que tudo possa ser diferente. Honrar o que foi do jeito que foi, apesar de tudo, vai fazer com que exista uma libertação, uma liberação. Isso não tem a ver com atitudes, tem a ver com o sentimento. É o sentimento que libera os nossos ancestrais, as dificuldades que nós estamos vivenciando atualmente. É o sentimento de que aquilo que foi necessário, fazia parte do meu sistema. Eu precisei passar por aquilo, né? No seminário que eu tive com o Bert em 2008, ele fala nos livros, e ele falou isso também, que muitas vezes existe um consentimento inconsciente da mãe quando acontece isso. É como se a mãe cedesse o seu lugar, ela deixasse de ocupar o seu lugar, né? E aí acaba que a filha, pela lealdade ou por amor à mãe, né, e até por não entender, né, porque é um sistema muito complexo, é muito complicado falar sobre isso, porque parece que existe uma aceitação, mas não é que existe uma aceitação. Existe seria aceitação, mas seria uma reparação, um entendimento de um sistema como um todo. Às vezes aquela filha estava a serviço para curar uma série de acontecimentos com as mulheres ao longo das gerações, né? E aquilo ali possa ter causado aquela dor, mas estava a serviço para que tudo fosse resolvido. É meio complexo, né? Mas é o que é. E quando esse sentimento
quando essa dor ela para de existir no coração, aí é como se a pessoa pudesse permitir, né, viver o amor, amar e ser amado. Ressignificar o que foi, né, do jeito que foi. Isso faz uma diferença muito grande. Ai, sim, perguntou aqui, né? Teve também assim, a pessoa pode sim. O não ter filhos, pode ser que essa pessoa esteja a serviço de um ancestral que não teve condições de evitar, por exemplo, 14 filhos, 13 filhos, 12 filhos. Né, Ana? Me ajudem, meus alunos maravilhosos, que agora são consteladores. Ou é uma opção mesmo atual, ou a pessoa, né, resolve não seguir adiante, né, não perpetuar a sua espécie. Mas tem sim. Pode. Agora tem uma coisa interessante que Bert pode, sim. Você pode ter uma conexão com esse ancestral, né? E a partir daí fazer uma outra escolha. Pode sim estar a serviço. E tem uma coisa muito interessante. O que é que teu esposo pensa sobre isso? Então perfeito. Porque quando... Exatamente, aí perfeito. Quando dá divergência, o ideal é que o outro deixe a pessoa livre para que ela possa seguir adiante. Então, num casal, por exemplo, a mulher pode ter filho e o esposo não pode ter filho. Quando essa mulher adota um filho ou adota uma criança, né? Recebe uma criança e isso ela podendo ter filho, ela não foi liberada para isso, né? Seguir, ou sei lá, ou ter outro relacionamento, ou, né, separar e ter um com que possa ter filho. Se isso não tiver resolvido, essa criança que chega, ela chega com um peso, é como se chegasse com... Existe um débito, é como se existisse um débito entre o que pode e o que não pode, né? E existe por que é que eu preciso cuidar de um filho de outra pessoa se eu posso ter um filho? Né? Isso também causa emaranhamento no sistema. Quando o casal... Eu conheço pessoas que eram casadas... Duas mulheres que casaram e o companheiro não queria ter filhos. E elas se separaram e procuraram outro companheiro. Eu não entendi. Sim. Não. A pessoa que foi adotada, ela vai sentir necessidade de pertencer ao núcleo, principalmente aos pais biológicos, né? Isso é importante. Quando se Bert fala muito sobre isso, né? Sobre quando você aceita um sistema diferente, né? O que isso pode trazer de bom e o que isso pode trazer de desafiante. Mas quando isso acontece, o importante é que aquela criança saiba que ela faz parte de um outro núcleo, que ela tem os pais biológicos e que isso seja acolhido no coração dela, né? Isso faz uma diferença, faz com que essa criança sinta leveza. Dizinha. A da verdade, né? De contar isso. Sim. Que é retirado o nome do pai e da mãe biológico. Sim. E é colocado o nome do pai e da mãe que estão traduzindo. Sim. Vai causar problema na vida dessa criança que ocorre esse anulamento? Ela vai ter o nome de quem trouxe a vida para ela biologicamente, que é o pai e a mãe. Sim. Se isso for resolvido no coração, não tem tanto... Na alma, não tem tanto, porque legalmente, quando você, né,
assume a responsabilidade, na certidão vem, né, o nome dos pais adotivos. Então, o mais importante é o sentimento, não tanto. Seria importante, sim, né, a ancestralidade através de sobrenome. Mas se ela sente, ela precisa sentir que aqueles ancestrais fazem parte da vida dela. Porque legalmente acho que não pode, né? Legalmente quem adota o filho adotivo, ele recebe o sobrenome dos pais adotivos. Legalmente é assim, muito grande. Sim. E nós herdamos, não tem como negar a nossa herança. Né? Nossa herança de tudo, não só do DNA, mas de tudo que se foi, dos emaranhamentos, das coisas boas. Eu fiz uma constelação em Fortaleza de uma jovem de 23 anos de idade, e ela chegou para mim e disse assim: Ana, eu não consigo me relacionar, eu não consigo manter uma relação afetiva, eu não consigo começar uma relação e continuar, sempre chega um momento que acaba a relação. E aí eu disse, então vamos constelar. E aí ela disse, eu quero falar um pouquinho da minha história. Eu sou filha, minha avó me criou desde pequenininha. Quem são os meus pais? Meu avô paterno e minha avó paterna. E o meu pai casou novamente e eu moro com os meus avós. Tudo bem, então vamos colocar, então na constelação eu coloquei uma pessoa para representar o pai biológico, a mãe biológica, a avó, coloquei a avó, o avô e uma pessoa para representar ela. O que é que aconteceu? A mãe biológica chegou e disse assim, eu não tenho, deixa eu lembrar o termo, eu não tenho autonomia, eu não tenho condições de assumir. Eu não tenho condições de assumir o que eu preciso assumir. Então ficou claro que tinha algo, né, com a mãe. E a avó, que representava a avó, dizia o tempo inteiro, existe um segredo aqui que não se quer dizer. O pai também dizia, eu não queria participar disso aqui. Não é necessário. Negando, né, de certa forma, a história ou a mãe. E aconteceu a constelação, e não vou lembrar de detalhes, mas assim, com quase 3 meses, mais ou menos, de 90 dias, mais ou menos, ela manda um WhatsApp para mim, dizendo, Ana, parecia uma coisa louca, uma mágica. O meu pai foi na casa da minha avó, né, que é minha suposta mãe, chegou para mim e disse assim, tá na hora de você conhecer a sua história. E aí ele disse assim, a sua mãe biológica, ela era usuária de drogas. Olha para aí, na constelação, né? A pessoa disse, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho condição. Ela era usuária de drogas. Quando você nasceu, nós ficamos com muito medo de que você tivesse até algum dano neurológico, alguma coisa assim. E sua avó sentiu muita raiva. Mas eu amava muito a sua mãe, e a sua mãe também, né, me amava muito. Mas em determinado momento a gente resolveu romper isso e você veio, né, para ser criado por minha mãe e por meu pai. E eu precisei, né, eu senti necessidade de ter outra família e aconteceu isso. E aí ela disse que ele contou tudo, despejou tudo. E ela disse que naquele momento, assim como na constelação ela tinha sentido alívio por tudo que tinha acontecido, ela disse que ela olhou para o pai dela e ela sentiu uma felicidade tão grande dela saber que teve uma relação e de que eles viveram um amor e de que a mãe não estava com ela porque ela realmente não tinha condições, né? E a partir daquele momento ela descobriu que o que ela buscava nas relações afetivas era justamente aquele pai que não assumiu o lugar de pai, que simplesmente entregou para os avós assumirem o lugar de pai e mãe, e aquele vínculo de mãe que ela tentava, né,
E até então, ela é muito engraçada e ela dizia assim, é muito, muito interessante como eu mudei o meu comportamento, porque até então, qualquer coisa que eu fizesse, eu pedia permissão ao meu pai, já com 20 e poucos anos, né? E os relacionamentos que eu buscava, os homens barbudos, os homens mais velhos, de certa forma, era quando eu entendo hoje que era a figura do pai, né? Então, quando isso é ressignificado, mesmo, Ana, tendo essa agressão, porque eu considero agressão de tirar o nome, tirar o sobrenome e fazer... mas quando isso é ressignificado no coração, o que faltou, quando isso é solto, é liberado, a pessoa passa a ter uma nova... Aí brilha os olhos, tem uma nova vida, uma nova relação, existe abertura para quê, né? Para quê? Exatamente. Sim. Porque foi, de certa forma, uma explosão, então, aquela criança, com certeza, vai precisar. Sim. Outra coisa que acontece muito são os filhos que assumem o lugar de um dos genitores. O filho que está casado com a mãe, a filha que está casada com o pai, né? E aí é muito difícil você viver uma relação saudável quando você já está comprometido, né? Assumindo um lugar que não é seu. Isso causa também muita dificuldade. Então, como tem na Bíblia, né? Os filhos, eles crescem, eles deixam aquela juventude, aquela etapa, e eles começam uma nova etapa. E trazendo tudo o que foi, com os pais dentro do coração, com os pais na vida, no cotidiano, mas assumindo o lugar de um novo núcleo. O que é mais, gente, que vocês querem perguntar? Perguntem, meu povo. Perguntem aqui, porque eu não fiz muita coisa, não. A única coisa que eu coloquei como item foi preservar o equilíbrio entre dar e receber, respeitar, né, a família do nosso par, do nosso companheiro, a necessidade da cura da dor da nossa criança ferida, dos nossos traumas, para que o amor possa dar certo, para que a gente possa continuar. O respeito pelo desejo, a gente precisa respeitar o desejo do outro. Quando o nosso companheiro sente muito desejo ou sente desejo sexual por nós e a gente não sente nenhum, é como se tivesse um desequilíbrio. É como se um se sentisse na cobrança e o outro se sentisse na fragilidade, na obrigação, né? Então, respeito, isso está na criança, isso está em dificuldades hormonais, isso está nas crenças, onde é que está, né? Ou para onde vai caminhar essa relação afetiva, se continua ou se parte, né? E a questão da infidelidade, que tem a ver com esse lugar também que a gente ocupa, esse lugar de grande, de pequeno, esse lugar de estar, né, sendo filho do companheiro ou sendo filha do companheiro. Mas vamos lá. E outra coisa interessante, tem um dos livros de Bert, eu não sei se é As Ordens do Amor, que ele fala sobre os casais, né, as relações homossexuais. Ele diz que quando ele dá atenção para a relação homem-mulher no sistema, é porque ele está levando em conta o que se tem, que são os filhos, né? E essa necessidade de certa forma, procriar ou trazer herança através dos filhos. Mas ele considera que todas as relações e todas as formas, o trabalho sistêmico, ele não exclui, ele, pelo contrário, inclui. Todas são válidas, todas são importantes, todas são reconhecidas e todas participam do sistema. Todos os casais tiveram seu sistema de origem. A única diferença é que, quando se separa, que se tem filhos, o vínculo é eterno. E num casal homossexual que não se tem vínculo nem adotivo e nem
Não se tem filho, nem adotivo, nem de outra forma, né? Porque não tem como, biologicamente não existe como. É mais fácil, porque aí as dores ficam com aqueles pares e não são transmitidas para os filhos. Acaba ali quando você libera. Quando você libera o que foi do jeito que foi. Quando você carrega com você a mágoa, a dor ou a saudade, porque é o tempo inteiro, porque tem pessoas solteiras que estão casadas com um ex-relacionamento. E tem pessoas casadas que estão solteiras. É o sentimento de que você vive ou não uma relação com aquele. Entende isso? Faz sentido? Entenderam isso aí? Então, às vezes, assim, aconteceu algo traumatizante no meu casamento, eu tive um filho e não foi bom. E a partir do momento que eu não libero essa relação, não resolvo dentro do meu coração, eu provavelmente vou ter dificuldade de me liberar, né, para viver uma nova relação afetiva. É como se tivesse ligado à dor, ou ao trauma, ou ao que aconteceu, ou como se tivesse fechado mesmo para viver um novo amor. O que é que é orientado? Bem, você foi o meu companheiro, você foi a minha companheira. Deu certo até aquele momento. Você fica com o que é seu e eu fico com o que é meu. Que a gente possa fazer uma nova história. Que a gente possa ser feliz. E a partir daí, cada um segue o seu caminho. Ani, quando você não conhece a história da ancestralidade, como pode se resolver a questão que você vive? Boa pergunta, Regina. Quando não se conhece a história da ancestralidade, a sua ou do seu companheiro? Bem, as constelações elas vão deixar claro qual é a dinâmica que está regendo aquele sistema. Se é de exclusão, se é de algum segredo, se foi alguma atitude que está sendo repetida. Mas, assim, a sua história ou a história do companheiro? A história do companheiro a gente simplesmente respeita do jeito que é. E a nossa, a gente pode começar a analisar ou perceber o que é que acontece na minha vida ou na minha relação afetiva que não traz alegria, leveza, harmonia. O que é que emaranha, o que é que trava? E ao observar isso. Se eu não sei, aí eu posso investigar. Pode ser através da constelação ou através de um diálogo. A sua história, ótimo, pode fazer uma constelação de origem, seu pai, sua mãe, você, e colocar alguém que represente os possíveis emaranhamentos e a partir dali descobrir, através do que acontece, qual foi a dinâmica, né? Às vezes a mãe assume o lugar de muito forte, daquela que resolve tudo, e anula o pai. E, de certa forma, a gente tem uma tendência a seguir isso. E aí a gente acaba também, de certa forma, anulando algumas partes da nossa vida com o nosso companheiro. Ou a relação não foi saudável, mas não se pôde seguir cada um caminho por padrões ou por questões sociais. Bem, seja o que for aquilo ali, ou não tem um vínculo, né, não se permite viver, seja o que for, aquilo vai ficar claro ali, à mostra, e a partir dali vai sendo solto daquele campo, né, daquele campo morfogenético. Acho que eu consegui responder. O que é mais, amores? Oi. Olha só, não sei se está nesse contexto. Certo. E a feminina que parece que ela não é da nossa grupo. Sim. Ela tem muita dificuldade de se relacionar com a gente e a gente tem Uhum. é uma coisa muito estranha, muito diferente. Até eu quero comparar com esse tem muita dificuldade. Ela tem dificuldade.
É muito complicado emocionalmente. Tem o mundo dela, né? Uhum. Parece que a família, os outros ingredientes saem para Sim. Numa constelação, pode ser que fique, é claro que ela esteja a serviço de algum ancestral que não se sentiu pertencente e que naquele momento ela também não se sinta pertencente. Ela está, de certa forma, desse isolamento, né, o que faz com que ela não se sinta pertencente a esse núcleo. E como é que é a sua relação com o seu companheiro? Quem? Ai, sim. Pronto, agora a gente vai começar. Agora o negócio vai começar a funcionar bem. Assim, quando você olha para o seu pai e para sua mãe, se eu fosse perguntar se você sente uma harmonia na relação, se você sente confiança, que eles desenvolvem a confiança, se eles são afetivos, como é que é? Sim. Quando eu vejo os dois, na verdade, as duas pessoas me sentem. Sim. Sabe? Tem aquele período do dia, conversam, falam. Uhum. Então pode ser que não tenha uma relação com... nós a gente tem muita facilidade de diagnóstico, não sabe? Sabe? Nós temos miragrama, eles estão trabalhando juntos, então tem uma parceria ali, ela está com vida também. Mas assim, ó, a Yasmin, ela é muito difícil. Uhum. Ela mora em Laguna, se ela estiver. Ela disse, vai ter que tocar. Ela não tem como. Pois os difíceis, os chamados, né, difíceis, entre aspas, as ovelhas negras, são os que estão a serviço para equilibrar esse sistema. Então tem algo que ela pode estar, sim, né, vinculada, através de tudo, algo que aconteceu lá atrás, para que isso seja acolhido. É esse desequilíbrio hoje, com certeza. Com certeza, porque nada é por acaso, né? Nada é por acaso. A nossa alma, existe a consciência maior, o que organiza coisas que a gente consciente não tem noção. Porque é essa filha, porque através de você, através do seu esposo, né? Porque nesse momento, nessa cidade, nesse estado, com tais características, então tem algo muito mais lá atrás, muito mais contínuo, muito mais profundo, que faz com que essa alma esteja vinculada fisicamente e que esteja se sentindo, né, um peixe fora d'água, desvinculada daquele núcleo. Então, acontece muito isso. Às vezes a pessoa chega assim e diz assim, ai, Ana, na constelação, ou faz uma constelação de origem, aí na constelação fica claro, eu não queria estar aqui. E parece que todo mundo é estranho. Eu não participo disso. Então, até que isso seja... Yuri, coloca aqui para carregar o computador. Como se não fosse o seu lugar. Como se não fosse. Exatamente. Como se não fosse... É muito mais profundo. Não tem como... Sim. Ela é a terceira filha? A do meio. Teve alguma perda de filho antes? Não. Pois é, ela pode estar vinculada. Um exemplo assim, ela fala com a gente, saudade de nosso filho, pai, não sei o que, Tem uma resistência aí. Tem algo que precisa ser visto. Ela quer, né, de certa forma,
se fazer presente, chamar a atenção de algo. Tem algo que precisa ser equilibrado. Isso pode ser visto numa constelação. Eu acho que seria para que a gente entenda o porquê desse distanciamento. Né? Às vezes a gente acha que é má vontade do outro, né? Mas às vezes é para chamar a atenção ou algo que realmente não tem empatia com aquele núcleo. Isso pode vir. Como é que você se sentia com seus irmãos? Eram muitos irmãos? Irmãos, 14, crescia ali, mamãe soltava lá de manhã, ficava muito triste. Sim. Não tem essa dificuldade. Mas assim, eu sempre me relacionei com ela assim, como se eu sempre faltava em fazer algo. Entende? Uhum. Eu cheguei uma época. Com ela, de forma específica? Eu tinha que fazer mais, porque ela nunca era suficiente para me agradar. Então aí tem um desequilíbrio. Chegou uma hora. Tem um desequilíbrio. Uma hora que eu percebi que eu fazia muito mais por ela do que pela dor. Aí eu larguei de mão hoje, eu acho que eu larguei de mão, nada de mão. Entendeu? Agora se a gente sair, a gente ainda tá falando sobre ela. Que ela foi uma psicóloga e ela não consegue também. Então ela não sabe o que falar. Sim. E ela ficou 6 meses fora agora, ela foi na Espanha, e mas ela tem. Ela tem a autossegurança, ela faz, ela se ama. Sim. Não é lá fora. Até que exista um acolhimento a esse núcleo, a esses pais, né, a essa família, até que isso aconteça, ela vai se sentir desse jeito, como se fosse uma estranha. E pode ter sim uma vinculação com o seu passado. O que mais, amores? Perguntem. O que acontece naquele sistema em que a pessoa não consegue se libertar dos pais para viver de forma plena a sua relação afetiva? O que é que acontece? Ela não está inteira na relação. Não está, não quer deixar a casa dos pais, não quer deixar de ser a filha do pai ou o filhinho. Existe uma necessidade de perpetuar a juventude. Não quer assumir a responsabilidade de viver por si só. Quando essa pessoa não está assumindo o lugar de um dos pais, é porque é como se ela não se sentisse segura para viver como adulto. Está faltando algo. Entendeu? É olhar para o que é que eu quero. Eu quero... Dirninha. Fala, Vitinho. Entendeu? Então, esse crescimento, essa relação pressupõe que nós temos 2 adultos. Que recebeu da mãe, né, direcionou o olhar para o pai ou para uma figura masculina e a partir daí foi seguir o seu caminho. Quando isso não acontece, e hoje nós temos muito, né? Muitos filhos que ficam na casa dos pais até 40, 50, 70 anos, não quer sair mais, não quer casar mais, não quer viver mais só, quer ficar o tempo inteiro, né? Isso não é seu caso não, viu, Yuri? Porque Yuri tem 17, já quer sair agora. Por ele ele já queria morar só. Aí eu disse, não, já tá, hoje mesmo eu disse, é assim, já quer morar só? Pois vai sumir logo. Aí a mãe, né, com 17, a mãe protetora, porque a mãe, ela precisa também liberar os filhos para que eles possam viver uma relação de adulto. Quando isso não acontece, ela aprisiona o filho, né? Dirninha, todo o significado espiritual da crise, eu sempre acho que é para que a gente possa avançar, para que a gente possa transpor, melhorar, ser mais, ser além. E ela começou, de certa forma, a olhar para aquela relação como uma obrigação, porque tinha uma filha daquele jeito. Então a constelação, ela serviu para que ela entendesse que se eles
Estava ela e o esposo. Se eles pudessem olhar aquilo com leveza e continuar, né, acolher o que aconteceu, aquele destino, e continuar juntos pelo que eles sentem um pelo outro, ótimo. Seria fantástico. Né? Se não, o ideal é que cada um assuma a parte que cabe com relação ao filho, porque vai ser pro resto da vida, e siga os seus caminhos felizes. Né? Sem esquecer. A grande questão é que muitos dão o pé, vão embora, fecha a porta, esquece e nem olha, né, para trás. Nem segue. Oi, Candinha! E nem segue nada. O que é mais, amores? O que é que vocês querem saber sobre amor, Larissa? Cris, Tâmara? E vocês não vão perguntar nada, não? Até passados com os ancestrais. No primeiro caso, vamos imaginar que eu passei um tempo inteiro vivenciando relacionamentos difíceis, inconstantes, de sofrimento. E naquele momento é como se eu dissesse, uma parte dissesse assim, bem, eu não quero viver isso. Né? Então é mais fácil me proteger. Como é que eu me protejo? Tendo relações superficiais. Ou eu não quero me tornar adulto para ter uma relação adulta e eu fico só do jeito que dá, tá bom. A outra é por lealdade aos ancestrais mesmo, algo que não foi, relações não tinham vínculos, não foram bem sucedidas, e existe a ligação com algum ou algum ancestral, ou também nesse momento eu estou iniciando o emaranhamento de dizer, bem, eu não me sinto capaz de me relacionar com alguém, por mais que eu diga, eu não faço nenhum tipo de movimento, é para ele puxando, nenhum movimento, não, esse não é o fedorento, besouro, algum movimento para que isso aconteça, né? Pode estar nesse trauma da criança. Pode ser uma fidelidade, uma lealdade. Exatamente. Não são fáceis, né? As relações, elas são exercícios de crescimento. Justamente porque a gente se une a um outro sistema. Mas é possível, eu acredito nisso. Eu acredito no amor, eu acredito na harmonia. Eu sei que é possível você curar a si próprio, o outro também está sendo curado através dessa relação, desse vínculo, né? De tudo que aconteceu. Quando a pessoa pede para participar, envia a solicitação para participar do vídeo ao vivo, visualiza, Ou ali é para... Não, né? Certo. Ah, entendi. Aquilo, né? Que era anteriormente. Ah, tem também uma constelação, lembrei agora. Estou vendo ali as pessoas. Tem uma constelação que eu fiz em Fortaleza, em que a moça chegava para mim e dizia assim, Ana, Vitinho, tem muito a ver com a... Não tem tanto a ver com o que tu perguntou, mas esse é um dos motivos. Ana, todo relacionamento que eu arranjo é um relacionamento com pessoas comprometidas. Por que só as pessoas comprometidas me paqueram? Só arranjo namorado casado, por que isso? E aí, nós vamos colocar a dinâmica. Adivinha o que é que estava acontecendo? Ela estava casada com a mãe. E foi a maior dificuldade do mundo. Ela, junto com a mãe, assumia tudo da família, da casa. Decidia a compra do carro, ia o negócio do supermercado. Ela estava assumindo o lugar do pai. E ficou claro, e era muito difícil para a representante sair daquele lugar. Grudou e disse, não, mas eu estou ótima aqui. Então, como é que você vai deixar
aquele lugar, aquela posição para assumir. Aí você vai arranjar alguém já comprometido, porque aí não arrisca. Vai arranjar alguém que está lá do outro lado do mundo, porque aí não tem, né, necessidade do vínculo, né? Não precisa estar perto. Vai achar alguém que só quer uma relação rápida, né? Não quer. E ela disse que a partir dali ela começou naturalmente a ter atitudes de filha. Era de uma forma era tão forte que as irmãs brigavam com ela, porque era como se ela fosse a autoridade assim como a mãe. Ela atuava como as irmãs como se fosse tão grande quanto a mãe. Ou seja, ela estava no lugar do pai. Né? E amores, vamos lá? Vamos encerrar, né? 10 horas eu encerro. Faltam 2 minutinhos. O que mais que tem para falar? O que mais vocês querem saber? Hã? Ai, tá cedo ainda! Eu pensei que eram 10, né? Porque eu comecei 7, né? Eu acho que não. Ai, gente, sobre os abortos. Então, deixa eu falar aqui uns 2 minutinhos sobre os abortos, né? Quando acontecem abortos, assim, provocados, eles criam um vínculo entre a criança que não foi acolhida, que não foi, né? Não teve um lugar nessa família, seja na família, no coração, e também cria um descompasso na relação. É preciso acolher para que a relação possa continuar e para que essa criança possa se sentir pertencente, né? Mas a liberação é muito mais dos pais para com a criança e para com esse filho que não chegou a nascer. E também com relação ao sistema como um todo, né? Quando ela é... Eita, e agora? Não sei como é que faz. Né? Quando ela é... E agora, como é que a gente faz? Acabou. Compartilhando. Quando é natural, quando é um aborto natural, é fazer as pazes com aquele acontecimento. Acolher aquele acontecimento. Né? Quando eu tive com o Bert, eu tive a grande bênção de ser constelada. Né? Eu fui constelada por ele. Tinham 2.000 pessoas lá, não tem isso tem gravado. E a minha questão é que eu tinha muito medo de que Yuri morresse no mar, né? Que ele entrasse no mar e não voltasse. E ficou claro que isso tinha uma relação muito forte com uma criança que não tinha nascido, que tinha sido abortada antes dele, né? E aí, depois de todo o acolhimento com essa criança, ele perguntou por quê. O movimento da pessoa que representava Yuri era todo para o chão. Quando a gente estuda a constelação, a gente vai, né, percebendo alguns sentimentos e algumas atitudes ou comportamentos emocionais e físicos, posturas que nos diz algo. Então, aquele movimento todo de olhar para o chão é como se estivesse conectado com alguém que não está, né, com o luto, com a perda. E aí, depois disso, gente, é muito interessante, porque eu era a mãe mais neurótica. Hoje eu sou neurótica com outras coisas, porque a gente nunca deixa de ser, mas naquele momento ali, eu era tipo assim, ia fazer aula de sup, tinha que levar cartão, tinha que levar isso, tinha que levar aquilo, tinha que fazer aquilo, tinha que fazer aquilo, para que pudesse, né, ter segurança de que ele fosse e voltasse. E depois disso eu soltei. É muito interessante como a constelação libera o que nos traz sofrimento, o sentimento que nos traz sofrimento, o sentimento que nos prende a coisas que não precisam, né, e está preso. Como é que tu está depois da constelação? Ok.
Amores, falem, o que é que tem mais para falar de relacionamento afetivo? Já falei da sexualidade. O que mais? O que é que tu tem para perguntar, Cris? Mais nada? Sim. Depois que a gente terminar aqui, ó. A gente vai jantar, né, depois. Mas ninguém... Dá sim, claro. Vamos lá fazer constelação. Dá? A gente filma também e coloca a constelação. A coisa da sexualidade que tu falou aí, né? A necessidade só do carinho, tipo, do casal. Quando um sente essa necessidade, tu acha que é realmente assumindo o papel de repente que não é o de companheira. Quando não existe? Quando não tem vontade, só quer o abraço, só quer o beijo, não quer o sexo, não quer o contato ali. Tem uma causa. A questão sexual, mas não a intimidade. Quer abraçar, quer beijar, quer dormir junto, quer estar junto, mas não quer ali... Tem uma causa. Quando os dois estão em consonância com isso, não tem problema. Sim. Mas quando um deseja e o outro não, aí sim, aí tem problema. Porque é como se um tivesse cobrando e o outro, um está na fragilidade.